O pecado, quando entra no coração do ser humano, ele entra como um analgésico, como uma anestesia, e vai anestesiando os nossos sentimentos. Irmãos, vamos meditar na palavra do Mestre? Vamos glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ouvir aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Esta é a melhor parte do culto. É aquela parte que o Espírito Santo do Senhor fala conosco. Até então, nós temos falado com o Senhor, temos glorificado ao Todo-Poderoso, temos adorado o Senhor. Mas a partir desse momento, nós vamos ouvir a direção do Senhor para a nossa vida, a direção do Todo-Poderoso para os nossos corações. Jesus purifica o leproso. Aleluias. Jesus purifica o leproso. Queridos, a lepra é uma enfermidade terrível. Se não curada, se não cuidada, ela vai tomando todo o corpo da pessoa e vai destruindo aos poucos o corpo. Vai comendo o corpo das pessoas. Da mesma forma o pecado, se o pecado não for cuidado, se nós não cortarmos o pecado ainda no início, ele entra no coração do ser humano e ele vai destroçando a nossa vida, vai destruindo a nossa vida, ele vai acabando conosco aos poucos. Vai acabando conosco aos poucos. O interessante, queridos, é que a lepra tira as dores. Geralmente a pessoa não sente que seu corpo está sendo destruído. Não é assim? As pessoas não sentem que seu corpo está sendo destruído, degenerado. Da mesma forma, irmãos, o pecado, quando entra no coração do ser humano, ele entra como um analgésico, como uma anestesia, e vai anestesiando os nossos sentimentos. E nós vamos acostumando com o pecado, e ele vai cada dia mais crescendo no nosso coração, tomando a vida do homem e destruindo por completa a comunhão com Cristo, a comunhão com o Mestre. O Senhor Jesus, ele era mestre em fazer comparações, e ele fez diversas comparações e mostrou também na prática como é a situação do homem que não tem Jesus no coração. Ele mostrou na prática, irmãos, que aqueles que viviam longe do Senhor, longe da presença do Pai eterno, não tinham uma comunhão verdadeira, não tinham uma alegria verdadeira na sua vida. O seu corpo padecia pelo peso do pecado. E nesse texto que nós vamos ler, Lucas capítulo 5, versículos 12 até o 16, nós vamos ver, irmãos, o Senhor Jesus efetuando uma cura extraordinária. Algo maravilhoso aconteceu naquele momento. O Senhor alcançou um leproso. Aquele homem, ele vinha e ele clamou pela misericórdia do Senhor, clamou pelo poder do Todo-Poderoso, e o Senhor olhou para ele e liberou sobre a sua vida a restauração completa, a renovação da sua existência, do seu corpo. Amém? Vamos então ler Lucas capítulo 5, a partir do versículo 12 até o 16. Diz a palavra: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse: mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação, segundo o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para os lugares solitários e orava. Deus de amor, eu quero clamar que tu venhas nesta noite, Pai, falar aos nossos corações, trazer a revelação da tua palavra, para que nós possamos sair deste lugar felizes pelo teu milagre, pelo teu poder, pela tua restauração, pela tua cura, Senhor. Move nas nossas vidas. Senhor, trabalha nossos corações, é que eu te clamo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Queridos, no decorrer da história
da breve passagem de Jesus sobre a face da terra, dizem os historiadores que ele ficou 3 anos apenas. Foram 3 anos apenas sobre a face da terra. Mas foi um tempo extremamente necessário para que ele pudesse mostrar o poder, mostrar a sua glória, mostrar que ele era o Filho de Deus, o Messias prometido séculos antes. E ele veio e testemunhou da glória do Deus, o Todo-Poderoso. Ele manifestou a glória do Senhor enquanto aqui na terra. E quando nós olhamos para a palavra de Jesus, amados, ensinamentos grandes, maravilhosos, são inseridos dentro do nosso coração, porque é o Espírito Santo que fala conosco, é o Espírito Santo que nos ensina, amados, e é preciso meditarmos na palavra para ouvirmos aquilo que Deus tem para falar a cada um de nós. E todas as vezes que nós meditamos, nós vamos ouvir a palavra do Senhor, nós vamos ouvir o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que renova a nossa comunhão com Ele. E nesse caso em especial, amados, mais uma vez Cristo Jesus mostra o seu amor, mostra a sua misericórdia para com o pecador. Mais uma vez o Senhor Jesus estende o seu braço amoroso, o seu braço misericordioso sobre um necessitado. A graça do Eterno alcançou mais uma vez alguém que precisava de uma libertação, alguém que precisava de uma purificação. Irmãos, era uma situação extremamente difícil a deste homem. Ele estava totalmente isolado da sociedade e dos seus familiares, longe de tudo aquilo que era considerado importante. Haja vista que a lepra o isolava de todas as pessoas. E quero falar para vocês, queridos, se nós não estivermos com o nosso coração lavado, com o nosso coração purificado, com a nossa vida totalmente aos pés do Todo-Poderoso, com certeza estaremos longe do Todo-Poderoso, estaremos longe de Deus, afastados do Senhor. E é preciso, irmãos, entendermos que o pecado é uma espécie de lepra que destrói a nossa vida por completo. Nós não podemos alimentá-la, mas como os leprosos que ansiavam por uma cura, pela purificação, nós precisamos ansiar pela purificação, ansiar pela restauração da nossa comunhão com o Todo-Poderoso, desejarmos ardentemente estarmos na presença do Mestre e fazermos aquilo que Ele deseja para as nossas vidas. No versículo 12 do capítulo lido, nós vemos: aconteceu que estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Veio à sua presença um homem coberto de lepra. Queridos, ele não ficou esperando que o milagre acontecesse. Ele correu aos pés de Cristo. Ele foi ao encontro de Jesus. Ao encontro de Jesus. Nós precisamos de uma cura, de uma restauração. Eu tenho que correr ao encontro de Jesus. Nós, a igreja, precisa correr ao encontro de Jesus, ao exemplo desse homem sofrido, passando por momentos complicados, abandonado pela família, abandonado pela sociedade, mas ele entendeu que não era abandonado pelo Senhor, igreja. Ele entendeu que Deus poderia recebê-lo e poderia fazer algo magnífico na sua vida. E quando nós continuamos a leitura, vemos que realmente isso aconteceu. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Queridos, quantas vezes nós chegamos diante do Senhor como se nós fôssemos o Deus e o Senhor nosso servo. Não é assim? Quantas vezes nós chegamos e queremos mandar o Senhor, queremos pisar no Senhor, queremos ordenar o Senhor, queremos declarar: Deus, tu fazes porque a tua palavra diz. E nós, amados, temos uma tendência em colocar Jesus num canto de parede e jogarmos a palavra contra ele. Misericórdia, amados. Esse homem, mais do que ninguém, precisava de um milagre na sua vida. Mais do que ninguém. Ele não tinha nada, irmãos. A lepra era terrível naquela época. Afastava o homem da sua casa, da sua família, dos seus bens e tudo que era possível.
Eles estavam separados por completo. E aqueles que eram leprosos, eles sofriam todas as áreas. Sofriam de saudades dos familiares. Sofriam com os problemas da saúde. Sofriam com a rejeição da sociedade. Sofriam porque não podiam até mesmo cultuar a Jeová. Porque não tinham acesso ao templo. Não podiam acessar o templo. Eles eram considerados imundos. É certo, irmãos, que nós não vamos compreender a gravidade dessa situação, a situação daquele homem, nós não vamos compreender. É impossível você, hoje, na nossa sociedade, dar um exemplo que seja legal. Não tem como você dar um exemplo. Mas uma coisa é certa, irmãos, era uma situação extremamente desesperadora. Mas ele sabia que Jesus podia mudar a sua vida. Ele tinha certeza que Jesus podia mudar a sua história, escrever uma nova história. E uma nova história foi escrita, inclusive registrada pelos séculos dos séculos. E quando no céu estivermos, certamente vamos encontrar esse camaradinha lá. Sim, vamos encontrá-lo lá. Ele está lá nos céus, com certeza, amados, porque foi lavado do seu mal e certamente o seu coração também foi lavado pelo sangue de Cristo Jesus. Mas lições aprendemos aqui, queridos, lições aprendemos. A lição da humildade. Esse homem chegou diante do Senhor, colocou-se diante do Todo-Poderoso, jogou-se em terra, prostrando-se. Ele disse: Senhor, se tu quiseres, oh Deus, é a tua vontade, não é a minha vontade, é a tua vontade, mas se tu quiseres, tu podes purificar-me, tu podes mudar-me. Esta é a nossa situação diante do Senhor, irmãos. Entendamos que somos pecadores, de certa forma leprosos. E todas as vezes que nós temos o nosso pecado perdoado, nós somos lavados e purificados no sangue de Jesus. Mas quando nós retrocedemos, andamos para trás, voltamos ao pecado, a lepra novamente é instalada em nosso corpo, e assim continuamente. Portanto, amados, nós não temos autoridade para nos impor diante do Senhor. Mas temos que chegar com humildade, como esse homem jogado ao chão, certamente chorando ali, humilhado, sem saber o que falar para o Senhor, tinha apenas um pedido de misericórdia. Senhor, se tu quiseres, podes purificar-me. Irmãos, Jesus, ele ouve aqueles que chegam a ele, amados. Se você que está cheio de problemas, talvez marcado pelo pecado, não sei qual o teu problema, não sei qual a tua dificuldade. Muitos dos problemas que nós temos são consequências do pecado na nossa vida. Muitas enfermidades são consequência do pecado. Muitos problemas financeiros são consequências do pecado. Problemas que você não consegue prosperar, consequências do pecado. O pecado, ele tem consequências terríveis na vida do homem. E se nós, amados, estivermos mergulhados nos problemas da vida, tenhamos a humildade de nos chegarmos ao Senhor, de nos apresentarmos ao Senhor, de clamarmos pela misericórdia do Senhor, porque Deus é bom, a sua graça e a sua misericórdia é grande, e Ele pode mudar a nossa sorte, Ele pode mudar a nossa vida. Ele mudou a vida de muitos e continua mudando, amados, e continua restaurando. Outro aspecto interessante que nós podemos colher nesse texto é que Jesus, queridos, ele tocou no leproso. Olha que bênção. Ele tocou no leproso. Versículo 13, Lucas capítulo 5. E ele estendendo a mão, tocou-lhe. Ele estendendo a mão, tocou-lhe. Ele foi lá e colocou talvez a sua mão sobre o ombro do leproso. Tocou naquele homem, talvez sobre a cabeça. E afirmou: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Queridos, nós precisamos do toque de Cristo. Precisamos do toque de Cristo. Nós carecemos desse toque. Talvez você não entenda o porquê da importância do toque de Cristo. O leproso, amados, ele era considerado impuro, imundo. O sacerdote não podia tocar nele, ninguém podia tocar nele. O local onde ele estava, onde ele vivia, tudo era considerado imundo. Mas o Senhor Jesus, na sua grande misericórdia,
Ele não se importou com esses detalhes, porque Jesus assim faz, amados. Quando Jesus quer te abençoar, Ele te pega ensanguentado, ferido, Ele te pega leproso, Ele te coloca nos braços, Ele te carrega, Ele te ama, Ele te chama de filho. Só que nós precisamos dar os passos que esse homem sabiamente deu. Nós precisamos dar os passos, amados. Jesus não se importou com a lei nesse aspecto. Jesus não se importou com o cerimonial. Jesus não se importou com aquilo que a religião falava. O que importava para Jesus era amar aquela vida, era abraçar aquela vida, era restaurar aquela vida. E o mesmo, amados, Jesus faz com você hoje. Jesus faz com você. Infelizmente, nós temos visto que a sociedade, ela consegue estipular classes de pecado. O cara que bebe, ele é um pecado social. O cara que fuma, pecado social. Aquele que é drogado, consome drogas, esse tem um pecadinho um pouco mais grave. Aquele que, porventura, tornou-se homicida, esse já não é tão bem visto pela sociedade. Esse é muito mal visto. Aquele que ficou algum tempo lá nas prisões da vida, pagando à sociedade aquilo que ele fez, esses não são bem vistos, são extremamente mal vistos. Mas o Senhor Jesus, amados, não se importa com isso. Ele não se importa se você é apenas um mentiroso, se você é apenas alguém que bebe, alguém que fuma, ou se você é um homicida, ou se você está nas cadeias da vida, ou se você faz e vive de forma errada. O Senhor não se importa com isso, porque Deus te chama, o Senhor te chama para junto de si. Ele diz: vinde a mim, amados. A sociedade fala o contrário: afastai-vos de nós, afastai-vos de nós. E o Senhor Jesus fala para cada um de nós, mergulhados no pecado: vinde a mim os que estáis cansados, os que estáis marcados pelo pecado, que estáis mergulhados no pecado, o que estáis feridos pelo pecado, vinde a mim e eu vos aliviarei. Oh, glórias, aleluias. O Senhor Jesus é esse, irmãos, que toca em nós, que toca. Jesus é esse que nos restaura, Jesus é esse que nos lava, Jesus é esse que tem alegria em estar conosco à sua presença. O Senhor Jesus é aquele que tem alegria em nos ver reunidos diante dele. O Senhor Jesus é aquele misericordioso que entende as nossas fraquezas e que tem o braço estendido para nos abençoar e para nos acolher. E nós precisamos dessa acolhida do Senhor, igreja. Você precisa dessa acolhida do Senhor. O Senhor Jesus, Ele veio com uma grande missão, e a missão foi restaurar aqueles que estão mergulhados na lepra do pecado e nesse mundo. Essa foi a missão principal de Cristo. Lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, o Senhor prometeu que enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E aquele que esmagou a cabeça da serpente, hoje ele está apto a te abraçar, a purificar a tua vida, porque ele venceu na cruz. Irmãos, entendamos a nossa situação, entendamos a necessidade de nos achegarmos ao Todo-Poderoso, entendamos a necessidade de estarmos com Cristo, de vivermos a verdade do Senhor, de pagarmos o preço para sermos chamados de filhos de Deus. Entendamos esse preço, amados, entendamos essa necessidade, e que nós possamos estar dispostos a pagar o preço de servir a Cristo com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor, com tudo aquilo que nós temos, tal qual Ele fez em nosso favor. Nós olhamos muito para Jesus e às vezes nós não conseguimos entender o que foi que Jesus fez por nós. Mas um aspecto, e ele passa aqui dentro da nossa cabeça distorcido. As pessoas olham para Jesus, nós olhamos para Jesus, e até de forma involuntária nós achamos que Jesus era uma espécie de super-homem, uma espécie de super-herói,
Alguém que estava acima do bem e do mal, que o mal não podia tocá-lo, que o mal não podia de forma alguma alcançá-lo. Nós olhamos para Jesus e o colocamos acima de nós mesmos. Mas quando nós vemos na palavra, irmãos, a Bíblia diz que Jesus veio como homem. Jesus estava nessa terra como homem. Os problemas pelos quais nós passamos, Ele também passou. E com isso eu quero afirmar a vocês o seguinte: Jesus abriu mão dos prazeres dessa terra. Jesus abriu mão do seu descanso, do seu conforto, das suas alegrias que a terra poderia oferecer. Talvez do convívio familiar. Jesus abriu mão, amados, de um nome aceitável. Haja vista que a sociedade não ouvia com bons olhos, e aqueles que eram autoridades não queriam saber de Cristo também. Na verdade, amados, Jesus, Ele anulou o seu ser, para que hoje nós pudéssemos estar aqui reunidos. Este foi o objetivo de Cristo. Um objetivo que nós muitas vezes não entendemos, que nós não compreendemos, que passa desapercebido diante dos nossos olhos. Mas Jesus, amados, Ele abriu mão de tudo, e isto como homem, sem contar a sua glória. Jesus, o Criador dos céus e da terra. Primeiro passo, abriu mão da sua glória. Segundo passo, homem na terra, abriu mão daquilo que a terra poderia oferecer. Abriu mão 2 vezes, amados. Vamos entender isto? Impossível. Vou ser bem sincero para vocês. Impossível. Quando nós estivermos nos céus, creio que nos próximos 50 anos estarei ali. Eu vou olhar para a glória do Senhor. Queridos, vai me faltar a eternidade para louvá-lo por tudo quanto Ele fez por mim. Vai faltar tempo. Apesar que a eternidade não tem tempo, não tem tamanho, sem fim, mas ainda será pouco para louvarmos por tudo quanto Deus fez por nós. Por tudo quanto o Senhor fez por nós. Quando nós contemplarmos a glória daquele que Moisés apenas viu pela uma fresta, e mesmo assim seu rosto ficou iluminado por muito tempo. Quando nós vermos esse Deus na sua totalidade, na sua glória total, oh amados, aleluias, nós vamos compreender o sacrifício tão magnífico de Jesus. E vamos também compreender o seu sacrifício como ser humano, em abrir mão de tudo para que nós pudéssemos louvar e estar na presença do Todo-Poderoso, aqui, hoje reunidos para a honra e para a glória do Mestre. Irmãos, nós precisamos buscar essa acessibilidade do Espírito Santo. Mas essa acessibilidade do Espírito Santo só aparece na nossa vida, só torna-se uma realidade na nossa existência, quando nós consagramos o nosso ser, quando nós dedicamos o nosso ser, quando nós temos uma vida de verdade aos pés de Cristo, igreja, uma vida de realidade, uma vida verdadeira, uma vida de compromisso, amados, na qual nada é mais importante, amados. Oh, amados, nós vivemos dias em que até aqueles que querem colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida, depara-se com situações que tomam o lugar de Cristo. É assim mesmo, amados. E é por isso que o Senhor diz que precisamos de arrependimento e confissão de pecado. Quantas vezes, amados, nós deixamos de fazer a obra do Senhor, porque o trabalho que nós consideramos importante toma o lugar do Senhor. Quantas vezes a família toma o lugar do Senhor? Quantas vezes coisas importantes tomam o lugar do Senhor? E nós, amados, retrocedemos um pouco e permitimos que aquela situação ela ocupe o alto da nossa existência. Mas é preciso termos cuidado com isso, para nós não pecarmos contra o nosso Senhor e Salvador. Mas seguindo o texto bíblico, ainda no versículo 14,
Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai e disse: mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação, segundo o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Oh, glórias! Irmãos, a lepra nos dias de Cristo, nos dias dos apóstolos, além de ser uma doença incurável, ela tinha uma repercussão espiritual extremamente grande também. E havia em Levítico capítulo 13 toda uma orientação para que o leproso, ao ser curado, se apresentasse ao sacerdote para que o sacerdócio pudesse atestar a sua cura. A sua cura só era uma realidade quando havia a comprovação do sacerdote. E quando nós lemos esse texto, é muito interessante a humildade de Jesus. Porque Cristo Jesus não se pôs acima daquilo que ele veio cumprir. A palavra nos diz que Jesus veio com um objetivo, e o objetivo foi cumprir os 10 mandamentos. Um fato interessante era que Jesus não era cristão. Jesus não era cristão. Isso é até chocante, mas é um fato. Jesus, ele vivia a lei judaica, a religião judaica. Jesus veio cumprir o judaísmo. Ele veio cumprir as leis que regiam a religião judaica. E Jesus estava inserido nesse contexto. E a lei falava que era preciso que o leproso se apresentasse ao sacerdote para que fosse atestado a sua cura. Jesus, amados, na sua humildade diz: vá e apresenta-te ao sacerdote. Vá e apresenta-te ao sacerdote. Irmãos, nós temos que ter a humildade de Cristo para vivermos a religião que o Senhor colocou diante de nós. Nós hoje, nesses últimos tempos, nós temos visto que as pessoas querem viver a religião da forma que acham conveniente. Cada um tem a sua religião, cada um tem o seu dogma, cada um tem o seu princípio, cada um tem o seu entendimento, entendimentos que ferem a palavra. Nós precisamos viver a palavra. Aqui está o mandamento do Senhor para nós. Queridos, precisamos mergulhar na palavra de Deus, conhecer a palavra, para que os nossos passos sejam segundo aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós. E a exemplo de Cristo, possamos dar os passos certos. Os passos certos. E quando nós lemos na palavra, nós somos chamados à atenção para estarmos reunidos em congregação, reunidos em comunhão. Somos chamados à atenção para pregarmos o Evangelho. Somos chamados à atenção para vivermos em santidade. Somos chamados à atenção para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Somos chamados à atenção para frutificarmos no Espírito. Esta é a ordem de Cristo, é a ordem do Senhor para os nossos dias. E é exemplo de Cristo que diz para o leproso: vá e apresenta-te ao sacerdote. Essa mesma ordem do Senhor, ela precisa ser cumprida por nós hoje. Nós precisamos olhar a palavra e vivermos a palavra, em detrimento da nossa própria vontade. Porque a vontade do Senhor é a vontade de Deus que precisa estar em evidência no nosso coração, igreja. É a vontade do Senhor. E se o Senhor deixou predeterminados algumas práticas que nós devemos observá-las, é preciso observá-las para que sejamos completos aos olhos do Senhor. Se o Senhor deixou determinações para nós, façamos segundo aquilo que o Espírito tem falado à igreja. Façamos segundo o mover do Espírito. Não hajamos segundo o nosso interesse. Não façamos segundo o nosso entendimento. Não façamos da forma que eu acho que deve ser, mas façamos da forma que Jesus afirma que deve ser. Evidente, amados, quando eu falo que Jesus afirma que deve ser, isso está no Espírito Santo que falou aos apóstolos e àqueles que descreveram e àqueles que instituíram os princípios da nova aliança na qual nós estamos inseridos. É preciso observarmos a orientação, a inspiração do Espírito Santo para o Novo Testamento e vivermos esses princípios com todas as nossas forças, da forma que aqui está determinado. Se assim fizermos, com certeza, amados,
seremos bem-sucedidos na nossa caminhada com Cristo Jesus. E a nossa alegria será completa, a nossa paz será completa, a presença do Senhor será uma realidade que ninguém pode arrancar, uma realidade que ninguém pode tirar. Esse homem leproso, diz a Bíblia que ele foi curado, ele foi purificado. Ninguém poderia fazê-lo voltar atrás. Impossível aquilo que o Senhor faz, impossível que seja quebrado. Mas nós precisamos viver em sintonia com a vontade do Senhor, para que o maligno não venha quebrar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Deus tem abençoado você, tem aberto portas para você, Deus tem derramado da sua graça, da sua misericórdia sobre a sua vida. Busque cada dia mais fazer a vontade dele, mergulhar nas águas do Espírito, a ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Busque o Senhor, busque o Senhor, busque o Senhor, igreja, busque o Senhor, igreja. Precisamos buscar o Senhor, irmãos, com todas as nossas forças, com todo o nosso ser, porque Deus quer nos usar, Ele quer trabalhar ao nosso coração. Um dos grandes problemas que nós temos hoje visualizado é que as pessoas cansam de Deus, elas cansam do Senhor. Elas passam uma semana animada, fogo puro, na segunda semana aquele fogo foi para fogo médio, na terceira semana ele baixou mais um pouco, na quarta semana está quase apagado, na quinta semana deixou de existir. O fogo se apagou. Nós temos visto que as pessoas têm vivido assim, igreja. Não são fortes com o Senhor. O Senhor dará força, o Senhor fortalece, o Senhor coloca de pé, mas nós não permitimos que a força do Senhor fique cada dia mais firme conosco, e nós vamos apagando Deus no nosso coração. Amado, o Senhor tem muito para te dar e tem dado a muitos nesse lugar. O Senhor tem dado a você. E se o Senhor tem dado, mesmo que seja pequeno, algo pequeno, persevera na presença do Mestre. A tendência é que a bênção do Senhor cresça na tua vida. O Senhor vai multiplicando a sua bênção na tua vida. Essa é a promessa dele, igreja. Se você tem visto a restauração, intensifica a busca. Busque ainda mais, porque Deus ainda mais fará na tua vida. Se portas se abrem, intensifica a busca. Não sente-se, não ache que está muito bom o tanto que você tem, mas busque ainda mais, porque o Senhor vai te dar muito mais. A promessa é que Ele multiplica as bênçãos sobre a nossa vida. E se nós vivermos segundo aquilo que o Eterno determina na sua palavra, vamos experimentar da sua glória, do seu poder, seremos alegres, felizes, e o maligno não poderá tocar em nós, não terá autoridade para nos afastar, não terá autoridade para apagar a chama do Senhor no nosso coração, porque todas as vezes que ele intentar contra a nossa vida, essa chama há de ser aumentada, ela crescerá, porque a nossa fé será provada e nós teremos certeza que o Senhor é aquele que nos segura, é aquele que nos ampara, e teremos ainda mais forças para seguirmos em frente. Irmãos, Jesus purifica o leproso, Jesus purifica o pecador, Jesus purifica a nossa vida, Jesus nos faz limpo para a honra e para a glória dele. Ele nos faz aptos para a morada, para a residência do Espírito Santo do Senhor. Busque essa purificação do Senhor, busque essa purificação e verás a glória do Eterno na tua existência. Amém? Vamos orar. Deus de amor, eu quero clamar que tu venhas mover na tua igreja com poder e com autoridade, meu Deus, para que nós possamos ver a tua mão purificadora, a mão que toca em nós, a mão que nos ampara, a mão que nos ama. Ó Deus, que nós possamos ver a tua grande misericórdia em nosso favor, meu Deus, que nós possamos contemplar o teu agir, contemplar o teu mover, meu Deus, e assim crescermos na tua presença, como é a tua promessa para as nossas vidas. Ó Deus, eu quero clamar que tu venhas trabalhar o nosso coração, e que essa palavra seja de despertamento em cada vida, Senhor,
para que cada um seja desperto, para que ainda mais te busque, ainda mais te ame, ainda mais consagre seus dias para a tua honra e para a tua glória. Guarda a tua igreja, Senhor, guarda a tua igreja, guarda o teu povo, é que eu te peço em nome do teu filho Jesus, aleluias, amém. Igreja, continue firme no Senhor, persevere no Senhor, persevere. A perseverança é uma necessidade para vermos a glória do Mestre manifestar-se na nossa vida. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê da sua graça. Vivos, vivo o nosso Deus. Vivos, vivo o nosso Deus. Mensagem número 722.